Bom, pessoal, como eu tinha dito, a formação de hoje é sobre o livro A Morte de Ivan Ilitch, do Leon Tolstói. Essa edição que eu tenho é da LPM. O nome do autor, no caso, ela vem como Leon, mas é uma tradução, assim, para a gente aqui do Brasil, é uma tradução equivocada do nome, porque o nome Leon vem do russo Liev. E Liev, o significado é leão. Então, em vez de traduzir para o português, que seria leão, eles traduziram em espanhol, que ficou Leon Tolstói. Então, essa edição que eu tenho aqui veio com essa tradução. Acho que para parecer mais gourmet, mais chique, né, um nome espanhol. Então, traduziram assim. Esse livro aqui, ele é um dos maiores clássicos da literatura mundial. Esse livrinho aqui, a gente olha e não dá nada para ele, né? Um livrinho assim e tal. É um dos livros mais clássicos da literatura mundial, porque ele é uma novela, e assim, muitos críticos literários vão dizer que esse livro aqui é uma novela que você vai classificar quase como perfeita, o enredo dela. E o que classifica um livro para ele ser uma novela? A gente aqui no Brasil, que tem essa tradição da novela, né, na televisão, a gente pode confundir e achar que novela, na verdade, vai ser uma história gigantesca. Quando você for assistir na televisão, você vai ver 1 trilhão de personagens, onde a história de um se cruza com a outra, de uma família se cruza com a outra, Então tem muitos personagens, a história é longa, a história até ter um final é demorado. Isso, na verdade, não seria uma novela, seria um romance. Mas o nome comercial que se tem na televisão é novela. A novela é algo muito mais simples. É a história de um personagem mais básico. Se for o personagem central, vai ser mais básico, uma história mais curta. A quantidade de personagens que vão estar em volta dessa história vão ser poucas também, a quantidade baixa. Então a novela vai ser muito mais simples. E o romance abre alas para... possibilidades de ser algo muito maior, muito mais gigante, no contexto de escrita, no contexto de personagens. Por exemplo, vai ter livros gigantescos, por exemplo, como Os Miseráveis ou Conde de Monte Cristo, vai ter aí 1.500 páginas fácil, que na época também os escritores, no século XVIII, XVII, eles eram escritores que trabalhavam para jornais, e eles recebiam por palavras que eles escreviam. Então, quando eles iam escrever um livro para alguma editora que iriam ser publicados, eles colocavam a maior quantidade de palavras possíveis no livro. Então, eles alongavam a história do livro, o enredo do livro, por querer, para ganhar mais dinheiro. Então, vão ter livros aí que são clássicos, não são ruins, mas que são gigantescos. Vocês podem pesquisar depois. Os Miseráveis, o Conde de Monte Cristo, são livros gigantescos. Esse aqui não. Livro simples, um personagem só. No título do livro ele já vai falar do que se trata e o que acontece, quem que é o personagem, o que acontece com esse personagem, que é a morte de Ivan Ilitch. Então você já sabe o que vai acontecer. Se você lê o título, você já sabe o que vai acontecer. Então não tem como dar spoiler do final do livro, que o livro se trata justamente da morte de Ivan Ilitch. O que acontece com ele? Ele morre. A história do livro é a morte dele. Não sei se vocês estão familiarizados, mas, por exemplo, tem um escritor bastante famoso no Brasil, que é sem dúvida o maior escritor do Brasil, que é o Machado de Assis. Ele tem eu não vou lembrar o nome do livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livro assim também. Ele é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então no título ele já indica o que vai acontecer no livro, que são memórias de um homem que já morreu. Então esse artifício na literatura já existe há um tempo, de você contar a história de uma pessoa a partir da sua morte, a partir da perspectiva de que essa pessoa já faleceu. Então vai ser uma memória, ou ela, por exemplo, em espírito contando a sua história, ou alguém, um narrador terceiro contando a história dessa pessoa que já morreu, que já faleceu. Então essa questão da morte, ela traz uma visão interessante, porque quando você está em vida, tem certos aspectos que você dá mais valor quando você vai se contar uma história. Depois da morte, esses aspectos temporais perdem valor. Então sempre a partir da morte
você começa a dar valor nas coisas atemporais. Então, sempre que vem um livro assim, A Morte, de Ivan Illich, por exemplo, a Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é do Machado de Assis, sempre vai trazer esse aspecto. Então, você sempre vai ver uma obra mais densa, assim, mais pesada. Você vai ler, você vai querer refletir, você não vai aguentar ler muito de uma vez só, porque cada página que você lê te causa uma reflexão. E esse aqui, como eu tinha dito, alguns escritores vão falar que ela é a novela perfeita justamente por causa disso. Você lê uma página dele, você vai meditar aí um mês brincando. Quando eu falo isso, às vezes pode até parecer exagerado. Nossa, mas como, cara? Não tem como, esse cara é louco. Meditar um mês em cima de uma página. Lógico que é uma força de expressão, mas isso pode acontecer sim. E vale lembrar aqui que literatura ela é feita justamente para isso. Para ela fazer a gente passar por situações que não aconteceram na realidade na nossa vida, mas que nos faz pensar que aconteceram de fato, e a gente mediar isso na nossa consciência, como nós reagiríamos. Por exemplo, se eu ler um livro que um filho trata uma mãe de um modo ruim, isso vai me fazer pensar de que modo eu trato a minha mãe. Então isso me traz uma reflexão. Por isso que às vezes um acontecimento, uma frase, uma página, no caso, como eu estava falando desse livro aqui, vai causar em você. Você pode meditar aí brincando um bom tempo. Uma vez até o Charlie, eu tinha comentado com o Charlie, ele geralmente vem, hoje ele ainda não veio. Aí comentei com ele, né? Essa frase aí você medita um mês da tua vida brincando, mas é que tem assuntos realmente que necessitam de tempo. Necessita você parar. Na filosofia, né, seria mais assertivo talvez isso. O que é você fazer uma reflexão? É você realmente refletir, você parar um tempo da sua vida, dedicar a um assunto e pensar naquele assunto, num problema. Isso é uma reflexão. A gente está acostumado a usar a palavra meditação, mas para oração, né? Que a gente já tem um tema pré-definido, dogmático para a gente fazer. Por exemplo, no terço, a gente fez agora há pouco, antes de começar, mas esse livro causa muito isso. Extremamente. E como que é a história do Ivan Illich? Aqui eu não vou se preocupar com spoiler, vou mandar a pau, porque esse livro aqui é muito velho, é bem antigo, então eu vou contar a história dele. Ele era um homem, desde do começo do livro até o fim, ele vai bater nessa tecla, extremamente vai bater nessa tecla, de que ele era um homem extremamente comum. Ele não era um poderoso, um cara muito rico, invejado pela sociedade, aquele cara, sabe, que se destaca. Não, ele era um homem extremamente mediano, medíocre mesmo. E quando eu digo medíocre, não acham que eu estou ofendendo. Você chamar alguém de medíocre, na verdade, não é uma ofensa. É você dizer que ele é na média, medíocre. Então ele é na média, não é nem bom nem ruim, medíocre. E o Ivan Illich, ele vai ser um sujeito extremamente medíocre, extremamente na média. Ele se preocupa. Qual eram as suas preocupações? Ele trabalhava num cargo público, então a preocupação maior dele. Vale lembrar também, esse livro aqui, na época quando ele foi escrito, se tratava do Império Russo, ou seja, toda aquela burocracia russa que existia na política russa, ela já era existente. Então, quando eu falar que ele se tratava de um funcionário público, então vocês já imaginam um clima burocrata, aquele clima pesado nas repartições públicas, né? Ele no fim da vida ele vai virar um juiz, ele vai conseguir se tornar um juiz. Então todo aquele clima pesado, burocrata, aquela coisa fechada. Então ele era medíocre, não tinha grandes asserções na sua vida, grandes pensamentos, planos para a sua vida. A meta mais alta da vida dele realmente era se tornar um juiz, que é o que acontece. Desde cedo na sua vida ele foi criado nesse meio, então na sociedade russa, onde o cargo era muito importante. Então, na falta de atribuir um sentido atemporal, um sentido transcendente na sua vida, ele atribui o sentido da vida dele vai se tornar justamente o trabalho, ou seja, numa sociedade burocrata, ou seja, um cargo. Então, os cargos eram frutos davam um sentido à vida dele. E ele era um sujeito assim, nem bom nem ruim, por exemplo, ele não era um sujeito caridoso. Você não vai ver ele fazendo obras de caridade a terceiros, mas você também não vai ver ele causando maldades a outros, pregando falso testemunho, ferrando
os amigos de trabalho dele. Ele não faz isso. Então ele é sujeito extremamente na média. Você não vai conseguir falar que ele é bom nem ruim. O livro vai deixar isso bem claro. E isso já causa uma reflexão na gente. Poxa, se é um sujeito na média, provavelmente ele é muito parecido comigo, né? Aí você já se começa a se colocar no lugar do personagem. Poxa, eu no lugar dele também faria a mesma coisa, tentaria galgar um cargo maior, um cargo melhor, que traria mais sustento para minha família, que é o que ele faz. Ele, quando tem aumento de salário, ele consegue o cargo de juiz, ele vai levar a família dele para a capital, né? A mulher dele, ele se casa com ela, é um relacionamento extremamente frio. Daqueles relacionamentos que a gente vê de televisão, que sempre que você vai sempre tem entrevista com um casal assim, um deles fala: ai, era bom no começo, né, tal, mas com o tempo esfriou. É como se o relacionamento fosse uma frigideira. Era quente, mas com o tempo esfriou. Ou seja, o relacionamento dos dois era assim. No começo eram apaixonados, depois simplesmente esfriou. Era aquele tratamento frígido um com o outro, frio, os dois não conversavam direito. Mas depois que eles mudam para a capital, que ele se torna juiz, ele, dentro da repartição pública, dentro ali da área burocrata, ele consegue chegar, né, ao cargo de juiz. E a mulher dele, depois que eles mudam para a capital, vai ter mais tempo para gastar, vai ter mais tempo e mais dinheiro para gastar com ela. Aí ela começa a não pegar tanto no pé do Ivan. Aí vai contar essa história, né, que ao decorrer da história vai deixar bem claro que a diversão, por exemplo, da esposa, da mulher, do Ivan, era escolher os tapetes da casa, era escolher as cortinas da casa. Aí o Ivan chegava em casa, nem reparava naquilo, às vezes reparava e brigava, dava briga. Então era um casal extremamente também medíocre, extremamente na média, não tinha nada de mais, nada de menos. Eles tinham filhos, não lembro se era 3 ou 2 filhos. E a vida seguiu assim. Então, um relacionamento dele com a mulher, um relacionamento frio. Ele com a vida dele extremamente medíocre, não tinha grandes preocupações, a preocupação dele era puramente com o trabalho, então aquela vida cinza, né? Vamos se dizer assim. O relacionamento dele com os filhos, ele trabalhava muito, então não tinha tanto contato assim com os filhos, então é um pouco distante dos filhos, sim, nessa questão. E até que acontece algo que vai mudar para sempre a história do Ivan Illich, que é um acidente. Ele vai pendurar, acho que uma cortina lá, eu não me lembro de cabeça. Ele vai pendurar uma cortina, aí ele cai da escada e bate, aí vai dizer que é na região do abdômen. E desse dia em diante, ele começa a sentir dores agudas, dores ininterruptas, que vão causar nele uma tortura extremamente forte, do qual ele vai chegar a um pedaço do livro que vai narrar que ele não tinha mais pensamentos em sua mente, a não ser a própria dor. Ou seja, a dor se tornou o próprio universo de Ivan Illich. Então vocês imaginam o 180 graus que deu na vida desse homem. De um momento vivendo uma vida extremamente medíocre, na outra ela é exposta a uma dor terrível, que não tinha cura. Tem teorias que talvez seria um apêndice, que quando ele bateu, inflamou, algo assim, ou ele já tinha uma propensão a alguma doença. Sei que depois que ele caiu dessa escada, ele tinha dores e não existia cura. E ele não é aquele cara desleixado que depois de um determinado momento ele se abandona à própria sorte. Ele vai atrás. Ele, como ele um sujeito na época já como juiz, bem abastado, ele vai à procura, né, da medicina. Ele vai os melhores médicos da Rússia na época, vai visitar ele, e nenhum deles apresenta uma cura ou uma possibilidade de melhora, nem mesmo pela dor, nem na doença que ele tem e nem na dor, não existe cura. Aí ele chega, depois de vários médicos que passam pela casa dele, e ele nessa dor ininterrupta, ele vai dizer que ele começa a perceber, olha só, cara, por isso que eu falo, tem certos acontecimentos que você vai, que ao você ler um acontecimento desse, você vai meditar aí brincando, cara, um mês da tua vida meditando só sobre isso. Ele vai dizer que com o tempo, com os gemidos, que as dores causavam gemidos, então ninguém da casa ficava sem ouvir os gemidos de dor dele, eram fortíssimas. Então ele vai dizer que ele começa a perceber nos familiares
que até mesmo os gemidos de dor dele não estavam compadecendo seus familiares, e sim incomodando. Ele tem uma parte que narra que a esposa dele se queixa, que fala: meu Deus, com os gemidos desse homem de dor eu não consigo ao menos dormir. Até isso ele me causa, né? Até essa dor de não poder dormir esse homem me causa. Então assim, você vê o relacionamento que ele tinha, mas isso é muito pesado você imaginar, né? O cenário para algo assim acontecer. Então por isso que eu falo, certos acontecimentos assim você vai meditar bastante sobre isso, vai te causar muita reflexão sobre isso, que é a questão da dor. E essa dor não parava até que chega um momento em que ele mesmo percebe que a sua morte está chegando. Aí é onde entra a perspectiva da morte. Um sujeito medíocre, extremamente na média, ele não está acostumado ou habituado a colocar a morte não está acostumado a colocar a morte como questão na sua vida. Que a morte, principalmente hoje, ela se tornou um assunto tabu. O que é o assunto tabu? O tabu, a psicologia define o tabu como um assunto que é reprimido, renegado ou discordado pela sociedade. Então, ou seja, há tempos atrás, você falar sobre pornografia era um assunto tabu. Hoje em dia não mais, né? Hoje em dia você liga a televisão, você vê pornografia em qualquer lugar. Há, por exemplo, 30, 40 anos atrás, palavrão era um assunto tabu. Você falar na televisão um palavrão pegava mal, a sociedade via isso como algo ruim, algo mal. Depois começou a aparecer um certo Faustão falando: porra, bicho. Aí começou a desmistificar, a perder aquele peso que tinha o palavrão. Então certos assuntos foram deixando de ser tabu. Mas a morte, hoje para nós, ela é um assunto tabu. Você não quer falar sobre ela, você não quer refletir sobre ela, você não quer colocar ela como questão na sua vida. Ou seja, porque nós criamos a falsa impressão de que você pensar na morte, você estaria colocando a morte acima da vida. Você estaria você estaria colocando a morte como fim, né? Espera aí, se eu pensar na morte agora, significa que apenas a morte existe para mim. Ou não, eu não quero pensar nisso, eu quero pensar na vida primeiro. Então a vida vem como perspectiva principal, eu não penso na morte. Mas nós como católicos, nós temos isso como dever, que é meditar sobre a morte. Por quê? Porque o que a igreja nos ensina é de que a morte ela deve ser uma perspectiva principal na nossa vida. Por quê? Quando nós meditamos sobre a morte, nós não estamos colocando a morte como um fim. Nós não desejamos apenas morrer, nós desejamos ir para o céu. Então a morte para nós é nada mais do que um rito de passagem, não um fim em si mesmo. Quando nós morrermos não vai existir um céu preto, que não existe mais nada além disso. Então nós não acreditamos nisso. Então a morte para nós não é um fim em si mesmo. A morte é um rito de passagem. Então nós como católicos, quando meditamos sobre a morte, nós estamos vendo de que para ter uma vida melhor, nós devemos pensar e meditar através da morte, ciente da morte, nós devemos ter uma vida mais regrada, uma vida mais concisa, uma vida mais na direção da fé. Então, esse é um assunto tabu. Hoje nós não pensamos nisso. Talvez seja um assunto muito importante de se trazer. Por isso que eu achei que esse livro era sensacional de trazer, porque ele traz essa ideia da morte. O Tolstói, ele era um autor, ele meio que criou sua própria religião. Tem o professor José Munir Nasser, ele como piada, ele vai comparar o Tolstói com o Henri Cristo, que ele criou sua própria religião, que ele era o fodão, ele era o salvador, ele era o inteligente de todo mundo. Então ele vai criar sua própria linha cristã, renegando então os ensinamentos e os dogmas da Igreja Católica e também da ortodoxa, que na época, muito, até hoje, né, forte na Rússia. Vou ler um trechinho para vocês verem como que a vida medíocre do Ivan Illich era
ela de fato medíocre. Os amigos deles eram os amigos dele eram medíocres também. Não tinha nada de transcendente neles, nenhuma compaixão além de um medíocre. Quando os amigos deles do trabalho ficam sabendo que o Ivan Illich morreu, olha só o que se passa na mente desses amigos. Ivan Illich havia sido colega deles e era muito querido por todos. Sabia-se que sofrera em cima de uma cama, meses a fio, com uma doença diagnosticada como incurável. Seu posto ficara em aberto, mas corria que, no caso de sua morte, provavelmente Alexei seria nomeado seu sucessor, e Vinnikov ou Chatabel ocupariam o lugar de Alexev. De modo que, ao ouvirem a notícia da morte de Ivan Illich, a primeira coisa que lhes passou pela cabeça foi o possível efeito na rodada de transferências e promoções para eles e aos seus companheiros. Ou seja, até mesmo os amigos do Ivan Illich só pensando em cargo, só pensando em trabalho. Esse era o sentido da vida dele. E esse era o sentido da vida do Ivan Illich também. Seus amigos também eram como ele, eram medíocres, não tinham nenhum sentido transcendente na sua vida. Eles pensavam basicamente em trabalho. O que você vai pensar? É uma reflexão que eu vou deixar aqui também. O que um sujeito mediano, na sua vida mediana, vai pensar da sua própria vida? Que sentido ela vai atribuir a ela? É assim, se não for o trabalho, são coisas mais pueris ainda que um trabalho. Por exemplo, um homem medíocre, o que ele vai pensar da sua vida? Vai pensar só em mulher. Vai pensar que esse é o sentido da vida dele. Gente, mulher passa, você não tem que estar nem aí para isso. Beleza, um homem vaidoso, beleza, passa. Você vai se ver velho, o sentido, a tudo aquilo que você atribuiu o sentido da sua vida vai passar, vai acabar? Ou seja, você está colocando a sua vida como um alicerce em algo extremamente pueril. Aqui tem uns lamentos dele que é interessante, quando ele estava sentindo dor. Aqui ele se questiona, essa parte é interessante, ele se questiona quando ele se dá conta de que vai morrer. Não existirei mais então? O que virá? Não haverá nada. Eu estarei quando não existir mais? Será isso morrer? Não. Eu não vou aceitar isso. Levantou-se e tentou acender a vela com as mãos trêmulas. Deixou cair a vela e o castiçal no chão e atirou-se outra vez à cama. De que adianta? Que diferença faz? Perguntava-se, fixando os olhos arregalados à escuridão. Morte. Sim, morte. E nenhum deles entende, ou quer entender, e não sentem pena nenhuma de mim. Estão todos se divertindo. Podia ouvir mesmo com a porta fechada, distante, a cadência de uma música e seu acompanhamento. Ou seja, as pessoas da casa estavam ouvindo músicas enquanto ele estava com dor. Ele via isso como algo muito ruim. Aí ele vê, né? Ele vê isso, ele era muito ruim para ele. Eles não se importam. No entanto, eles também vão morrer, idiotas. Ou seja, ele aqui, em um lamento, né, de dor, ele vê como a morte algo ruim para ele e ele quer que isso aconteça com os outros. Aqui vai de uma ignorância também. Hoje em dia tem muito isso. A pessoa não sabe o que é a morte. Então, tem um livro que chama Sobre a Felicidade, se eu não me engano é do Epicuro. Ele vai falar assim, como você pode desejar a morte a alguém se você não parou para pensar no que significa, no que real significa a morte? Se a morte for algo bom, você está desejando algo bom a essa pessoa, sem saber. Ou seja, na verdade, até nossas ideias que não desejam a nós ou a terceiros, nós não sabemos dessas ideias, nós não paramos para pensar. A pessoa quando deseja algo ruim para outra, por exemplo, a morte, eu quero que ela morra. Mas espera aí, e se ela for uma pessoa boa, uma pessoa santa? Ela vai para o céu e ela vai estar bem feita na vida, é tudo isso que ela quis, ir para o céu. Você vai estar desejando algo bom para ela, ou seja, você está, ao mesmo tempo que você quer desejar algo ruim, você não sabe se aquilo para a pessoa é algo bom ou ruim. Você não parou para pensar no problema, você não definiu isso. A única diferença é que isso acontecerá um pouquinho mais cedo para mim e um pouquinho mais tarde para eles. Ou seja, isso aqui serve para a gente também. Quando alguém próximo a gente morre, é essa reflexão que causa na gente, né? Logo, logo sou eu também.
Só isso. Mas a vez deles vai chegar. Agora, porém, estão se divertindo, insensíveis. A raiva cortava-lhe a respiração. Sentia-se insuportavelmente infeliz. Não pode ser que todos os homens sejam sempre condenados a passar por esse horror. Então, é bem pesado. É bem pesado. Deixa eu ver aqui. Ele fala que em um certo momento o filho dele ele está quase para morrer. O filho dele pequeno vai até a cama e a mãe fica meio ressentida de deixar o filho ver o Ivan naquele estado que ele estava extremamente deplorável. Ele estava quase derretendo na cama de tal nível que chegou a doença. Aí a mãe ela se ressente em deixar o filho, mas ele não conseguia falar mais. Ele chegou um momento que ele não falava. Ele só balbuciava, com muito esforço ele balbuciava. Aí então ele, com um olhar para a mulher, para a esposa, ela entende que ele pede a ela para deixar o filho ver ele. Então o filho pequenininho vai até ele com dor, e ele vai até ele e pega na mão dele, assim, segura. Ele fala que aperta a mão dele e olha dentro do olho dele. Ele narra que quando o filho dele pequenininho olhou para dentro dele, ele falou assim, ó, poxa vida, isso aqui é algo bom, isso é o amor, né? Isso é um amor de fato. Eu achando aqui que todo mundo me odeia, que todo mundo aqui em casa não presta porque eu acho que eles não são tão sensíveis quanto eu acho que deveriam ser. Meu filho vem aqui, pega na minha mão, olha para mim com um olhar de compaixão, de amor, e isso derruba ele. Um pouco antes da morte, isso derruba ele. Mas, em contrapartida, vai trazer uma fagulha de esperança nele, porque quando ele estava morrendo, nenhum sentimento bom passava pela mente dele. A partir desse momento, um pouco antes da morte, coisas boas vão começar a se passar pela mente dele. Quando ele morre, eu vou ler o trecho aqui. Ele depois, quando ele se depara, né, com bons sentimentos a partir do filho dele, ele começa a mudar, né? Vocês vão ver aqui o que eu vou ler. Ele começa a mudar de opinião sobre a morte. Pôs-se a esperar por ela, ficou esperando. Sim, aqui está. Bem, e daí? Deixe que ela venha. E a morte? Onde está? Ou seja, ele não estava mais se importando com a morte. Procurou seu antigo medo da morte e não o encontrou. Onde está? Que morte? Não havia medo, porque também não havia morte. Aqui ele se deu conta de que depois da morte haveria algo, haveria alguma coisa. Ele fala que um pouco antes de morrer ele vê alguma coisa acima da cama dele, como se fosse um espírito, vamos se dizer assim. Então ele se dá conta de que depois da morte existe algo. É onde aqui ele não se queixa mais da dor, ele não teme mais a morte e, na verdade, a espera ansiosamente. Em seu lugar havia luz. Bem, então é isso, exclamou em voz alta. Que bom. Para ele, tudo aconteceu em um único instante, e a sensação daquele instante não mudou dali em diante. Para os que presenciavam a sua agonia, esta durou mais 2 horas. De sua garganta ainda saía um som, e via-se um estranho movimento de seu corpo já sem vida. Até que a respiração ofegante e o som passaram a vir em intervalos cada vez maiores. Acabou, diz alguém perto dele, o que ele repetiu dentro de sua própria alma. A morte está acabada, disse para si mesmo. Não existe mais. Respirou profundamente, parou no meio de um suspiro, esticou o corpo e morreu. Então, essa foi a morte do Ivan Ilitch, um homem que sua vida inteira viveu sem sentido, se apegando a propósitos extremamente pueris. Não façamos isso na nossa vida, né? Tem um livro também interessante que é o Sentido da Vida, é do Viktor Frankl. Ele vai falar, ele era um judeu, foi preso nos campos de concentração. Ele vai falar que dentre os judeus, mesmo naquela situação de que eles tinham certeza da morte, muitos deles, ele via que quem reagia melhor nessas situações foram os que atribuíam um sentido exterior à sua vida,
Por exemplo, não se preocupavam diariamente se ia ter coisa para comer ou não. Não se preocupava diariamente se teria uma boa noite de sono ou não. Colocava algo maior na sua vida. Depois que eu sair daqui, eu vou montar minha família. Depois que eu sair daqui, eu vou cuidar melhor da minha filha e ela vai se formar. Depois que eu sair daqui, eu vou para a igreja que eu não ia antes, tal. Então ele percebia que sempre que essas pessoas colocavam um sentido transcendente na sua vida, viviam melhor, estavam mais alegres, mais bem com a vida, realmente. Os outros não. Os outros, como se entregavam a algo pueril, extremamente, aquela coisa do dia a dia, se preocupavam só com comida, brigavam com os outros, causavam maldades aos outros. Então ele vai falar, ele vai deixar como uma terapia para a vida de cada um, você atribui um sentido. Nós, como os católicos, já temos um sentido. O sentido nosso é o céu. Então nós não somos vazios de sentido. Nós, como fomos batizados, nós já recebemos um sentido e uma direção na vida. Acho que é isso. Acho que eu não esqueci de nada. Bom, se eu esqueci também eu vou lembrar depois. Acho que era isso, pessoal.